Você tem que ser determinado, tem que estar disposto a fazer sacrifícios para viver uma vida santa. Você tem que estar disposto a deixar sua carne sofrer para agradar a Deus. As palmas não foram tão altas agora. Em Mateus 5, fala sobre como você é abençoado quando sofre por causa da justiça e passa pelas coisas porque está fazendo a coisa certa. Sabe, fazer a coisa certa não é garantia de que todo mundo vai te amar. Na verdade, eu posso te garantir que se você fizer um compromisso real com Deus, haverão algumas pessoas, provavelmente pessoas que você ama, que se importa que vão vir contra você. Amém? E podemos crescer a um ponto em que realmente não nos importamos tanto com o que as pessoas pensam. Sabe, eu quero ser amada, mas meu trabalho não é fazer as pessoas gostarem de mim, é obedecer a Deus. Amém? E eu admito que teve tempos na minha vida, mesmo como cristã, em que eu desobedeci a Deus para manter as pessoas gostando de mim. Você não pode agradar as pessoas e a Deus. 1 Coríntios 4, 13 e 4, Paulo disse: quanto a mim pessoalmente, pouco importa para mim que eu seja julgado por vocês nesse ponto, ou que vocês ou qualquer outro tribunal humano investigue, questione e me interpele. E nem eu me coloco em julgamento ou julgo a mim mesmo. Nossa, eu amo isso. Não tenho consciência de nada contra mim, disse ele. Me sinto irrepreensível e nem mesmo justifico a mim mesmo diante de Deus por conta disso. É o próprio Senhor que me examina e julga-me. Deus é o meu juiz, não qualquer outra pessoa. Sabe quando você é realmente livre? Quando não tem mais necessidade de impressionar ninguém. Há benefícios em fazer o que é certo? Colossenses 3, 23, 24, seja qual for a tua tarefa, faça de coração como se fosse para o Senhor, não para o homem. Talvez você trabalhe no berçário há 3 anos todo domingo e ninguém te agradece. Isso está errado, eles deveriam. Mas tenha em mente, Deus, eu estou fazendo isso para ti, não para me agradecerem. Amém? Eu continuo fazendo o que eu faço para Deus, não por qualquer outro motivo. Me perguntam todo o tempo, você já pensou em quando vai se aposentar? Não. Acho que quando eu cair morta, eu não sei, sabe? O que mais eu poderia fazer comigo mesma? Isso é tudo o que eu faço há 45 anos, eu não sei fazer mais nada, gente. Sabendo com toda a certeza que é do Senhor e não dos homens que recebereis a vossa herança, que é a vossa recompensa. Além disso, permitam que eu diga o seguinte: uma das coisas mais poderosas que você pode fazer, agora ouça-me, é fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Se você não se lembrar de nada além disso, e você deve escrever, faça o que é certo quando ninguém está olhando, porque Deus está sempre olhando. E é aí que você sabe com certeza que não está fazendo isso para os homens, nem por aplausos, ou até mesmo para se sentir bem consigo mesmo. Diante de uma plateia, sabe, Você já se perguntou se você está qualificado para servir a Deus? Muitas pessoas acham que não. Bem, você vai descobrir que a maioria das pessoas que Deus escolheu eram pessoas que estavam uma bagunça. Amém? Para viver direito, é preciso aprender a pensar direito. Preste atenção no que você está pensando. Não consigo evitar o que penso. Essa é a maior mentira do poço do inferno.
Uma das maiores revelações para mim no livro Campo de Batalha da Mente é que eu posso escolher o meu próprio pensamento. Você pode derrubar um pensamento e escolher outro pensamento. Você pode realmente pensar coisas que vão fazê-lo feliz ou pensar coisas que vão deixá-lo miserável. Por exemplo, quando você está tendo um problema, digamos, um problema real, ruim, a Bíblia diz que quando Davi estava deprimido, então ele meditava sobre os momentos em que teve vitória em sua vida. Então, eu estava pensando hoje de manhã. Em 1989, eu fui ao médico para um check-up de rotina e eu fiz uma mamografia e o médico nos ligou dizendo: nós encontramos algo em sua mamografia. Precisamos fazer outra. Fizeram outra e ainda estava lá. Ele disse: precisamos fazer uma biópsia. Pensei, não será nada. O médico ligou e disse: é câncer. Bem, esse foi um dia ruim. Mas sabe de uma coisa? Após fazer a mastectomia, eles queriam que eu fosse para um oncologista e isso significava radioterapia e quimioterapia e eu tenho que pregar o que eu vou fazer. Meu Deus, vamos perder o ministério, o que será que vai acontecer? E eu me lembro de quando a oncologista olhou para mim e disse assim: nenhuma célula cancerígena chegou aos seus linfonodos, você não precisa de tratamento. Este foi um bom dia. Então veja, foi um dia ruim quando eu recebi o relatório ruim, mas 32 anos depois, todo ano faço a mamografia e todo ano eles dizem: está tudo limpo. Também foi um bom dia quando fiz uma mamografia e disseram: vimos algo que não gostamos, queremos fazer uma ressonância, que é a varredura de todo o corpo para ver se tem câncer em qualquer outra parte, sabe? Então, eles pegaram o resultado e disseram: sabe, é muito interessante. Encontramos algumas coisas na sua coluna que parecem ter sido metástase de um câncer e ele se curou. Esse foi um bom dia? Quantos aqui já tiveram dias bons? Bem, quando você está tendo um dia ruim, não se concentre apenas no dia ruim, pense no dia bom. Foi o que Davi fez quando ele estava deprimido. Ele meditava nas coisas boas. Romanos 12:2 diz: não se conforme com este mundo, moldado e adaptado aos seus costumes externos e superficiais, mas seja transformado, mudado pela completa renovação de sua mente. Em outras palavras, aprenda a pensar como Deus. Quanto tempo você levou para desenvolver pensamentos, mentalidades e atitudes erradas? Quanto tempo vai demorar para mudar? Se você quer ter o caráter de Deus, prepare-se para ser paciente. Ouvir uma mensagem uma vez por semana não será muito frequente à sua mente. Falar a palavra uma vez por semana também não significa ser frequente. Desenvolva o hábito de meditar na palavra de Deus. Sabe, os cristãos ficaram com medo dessa palavra porque o diabo a usou indevidamente. E meditação, você ouve isso ligado às religiões orientais e coisas que não são tão corretas, sabe? Mas era a ideia original de Deus. O diabo nunca tem ideias originais, ele apenas rouba as coisas de Deus e as perverte. Amém? Marcos 4:24, isso é tão bom se praticarmos. Cuidado com o que você ouve. A medida de pensamento e estudo que você der à verdade que você ouve será a medida da virtude e do conhecimento que voltará para você. E mais além disso, será dado a você que ouve. Sabe o que isso significa? Se você sentar aqui o fim de semana e se você sair daqui e não pensar em mais nada sobre qualquer coisa que eu falei, pelo menos pegue 4 ou 5 coisas que eu disser, escreva em um papel ou algo assim e vá para casa e pense nisso.
Lembre-se daquela placa. Lembre-se, quando você estiver tendo um dia ruim, de pensar nos dias bons que você já teve no passado. Lembre-se, isso também vai passar. Lembre-se da parte boa. Sabe como Deus quer que nós agimos? Como cristãos. Amém? Não se trata apenas de ir à igreja e colar um adesivo no vidro do seu carro. É sobre comportamento. E tem várias e ótimas escrituras sobre meditar na palavra. Eu não vou ler todas. Filipenses 4:8 diz: de resto, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, digno de reverência, honrado, justo, puro, amável, gentil, tudo o que é bondoso, vitorioso e gracioso, se há alguma virtude e excelência, se há alguma coisa digna de louvor, nisso pensai e tomai em consideração essas coisas, fixe nelas a tua mente. Desenvolva uma mente bonita e, se você quiser fazer a si mesmo feliz, é só pensar em coisas bonitas. Cerque-se a si mesmo de beleza. Amém? Sempre acredite no melhor de cada pessoa. Uau! Sabe, eu tive problemas na semana passada porque eu passei por algumas situações em que não acreditei no melhor e eu fiquei desconfiada. E tudo que isso fez foi me abalar. Perdi a minha paz, tive uma atitude judiciosa, tive que me arrepender. E a culpa foi de quem? A culpa foi minha. Eu sei que foi. E sou grata por Deus ser um Deus misericordioso e perdoador. Amém? Você não fica feliz com novos começos? Eu fico muito feliz por novos começos. Escolha seus pensamentos, tenha pensamentos positivos, pensamentos de esperança. Não se assente à mesa no almoço com as pessoas ranzinzas que não fazem nada além de falar sobre tudo que é de errado com a empresa onde trabalham, sabe? Vá para algum lugar sozinho e dê graças a Deus pelo seu emprego. Não medite só no que é de errado com a pessoa com quem está casado. Se você não a quiser, alguma pessoa solitária vai querê-la. E com rugas e tudo. Amém? E então o Salmo 143 é onde Davi estava deprimido. Vamos ler apenas o 3, o 4 e o 5. Porque o inimigo perseguiu e condenou a minha alma. Ele esmagou a minha vida até o chão. Ele me fez habitar em lugares escuros como alguém que está morto. Portanto, meu espírito está dominado e desmaia dentro de mim, envolto em melancolia. Meu coração dentro do meu seio fica entorpecido. Parece que ele estava em uma bagunça, certo? Lembro-me dos tempos de antigamente e medito em todos os teus feitos e pondero as obras de suas mãos. Qual foi a resposta dele para a bagunça em que ele estava? Eu estou tendo um dia ruim, então eu vou pensar nos bons. Amém? A meditação é uma profunda contemplação, é deixar um pensamento rolar várias e várias vezes em sua mente. Apenas tome um pouco de tempo para... Sabe, eu pensei muito sobre 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conhecia o pecado tornou-se pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. E eu tive dificuldade em entender isso. Eu tinha informação, mas precisava da revelação. Eu precisava que me fosse revelado. Eu estava falando mais cedo sobre não pensar mais em si mesmo do que deveria e eu me dei o trabalho de pesquisar e vou ler para você. Você tem que ter cuidado ao pensar mais sobre si do que deveria. Peça a Deus que o ajude a manter uma mente humilde. Isso não significa que tenha que pensar mal de si. Porque tu dizes, isto é, Apocalipse 3:17, porque dizes, eu sou rico, eu prosperei e eu enriqueci e não estou precisando de nada. E você não percebe nem compreende que você é miserável, inútil, pobre, cego e nu.
Querem que eu leia isso de novo? Eu acho que eu deveria ler. Antes ele diz: prefiro que você seja quente ou frio, porque se for morno, vou vomitá-lo da minha boca. Alguns aqui têm que aumentar o calor. Você diz: eu sou rico, eu prosperei, eu enriqueci, eu não preciso de nada. Isso é perigoso. E não percebe e entende que você é miserável, inútil, pobre, cego e nu. Ei, a Bíblia é um livro tremendo. Quando você tomar uma decisão certa, mantenha-se firme quando o calor vier. Você se lembra dos rapazes da fornalha ardente? Quando eles entraram, ela estava 7 vezes mais quente do que o normal. Você acha que porque está fazendo bem, o diabo não pode aumentar o calor? Ele pode? Quanto você acha que me custa pregar assim? Eu sou testada praticamente em tudo que eu prego. É como se fizesse parte de tudo agora, sabe? Qualquer pessoa que sabe o que é certo fazer, mas não faz, está pecando. Não decida perder peso e mude de ideia quando ficar com fome. Você sabe como é fácil fazer dieta no domingo à noite depois do jantar? O que acontece na tarde de segunda por volta das 3? Ou não, decida sair das dívidas até ver o que deseja comprar. Deixe-me dizer só uma palavra sobre dívidas. Você pode querer que eu não diga nada sobre isso, mas eu vou dizer. Primeiramente, você nunca deve comprar mais do que você pode pagar. A Bíblia diz que se você pede emprestado e você não pode pagar, isto é mal aos olhos do Senhor. E pague suas contas em dia, não com atraso, viu? E veja, se você estiver com dívidas, fique 1 ou 2 anos sem comprar nada e pegue cada centavo extra que você conseguir e abata na sua dívida. Você sabia que pode ficar livre de dívidas? Será que consigo fazê-lo acreditar nisso? Você pode realmente ser livre das dívidas. Você vai conseguir ser paciente o suficiente para economizar para aquilo que você quer, em vez de ir comprar agora. Sabia que o nosso ministério, ele não tem e nunca teve nenhuma dívida? E tenho que te dizer que foi o Dave, não eu. Porque eu era impaciente, eu provavelmente teria pedido dinheiro emprestado para construir nosso prédio, mas Dave disse não. 86% no ano passado, segundo a nossa auditoria, 86% de tudo que nos foi ofertado voltou para o ministério. Eu não estou dizendo que é pecado pedir dinheiro emprestado. Eu estou apenas dizendo que você pode ser livre de dívidas. Mas veja, muitas pessoas não pensam assim, elas automaticamente pensam, bem, isso não é possível. Simplesmente não é possível. E se você comprar uma casa e tiver que pagar as parcelas dela, adicione um dinheiro extra todos os meses no início e você ficará surpreso com quanto você vai economizar em juros e você pode pagar tudo 2 vezes mais rápido do que pagaria. E se você for inteligente, digamos que você tenha 20 anos. De tudo que você ganha, economize 10%. Quando chegar na minha idade, não vai precisar se preocupar com nada. Oh, Pai.
Os jovens hoje, quando se casam, acham que tem que ter casa própria, sair de férias 2 vezes por ano, e se não puderem, pegam dinheiro emprestado e fazem isso. Bem, o que a Bíblia diz sobre disciplina? Quem quer saber? Hebreus 12:11. No momento, nenhuma disciplina parece trazer alegria, mas parece árdua e dolorosa. Mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que foram treinados por ela. Uma colheita de frutos que consiste em justiça, conformando-se à vontade de Deus em propósito, pensamento e ação. Veja, a disciplina traz dor antes mesmo de trazer prazer. Mas depois ela traz prazer. Sabe, alguns de vocês podem olhar para o Dave e pensar: eu gostaria de me parecer com ele. Bem, ele se exercita há 60 anos, gente. Ele não ficou assim acidentalmente. Quando finalmente comecei a me exercitar, sabe, eu ficava tão dolorida que um dia eu deitei no chão do banheiro e tive que pedir a Deus para sair de lá. Ah, meu Deus, eu pensei, isso é horrível. Foi ruim. Eu amo Hebreus 2, desvie o olhar de tudo aquilo que te distrai e volte-o para Jesus, que é o autor e a fonte da nossa fé e também o consumador. Agora ouça isso. Jesus, pela alegria de obter o prêmio que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando e ignorando a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. E diz, ele suportou a cruz por causa da alegria que sabia que estava do outro lado. É disso que estou falando aqui. Estou falando de estar disposto a passar por algo difícil e ficar firme por causa da vitória e da alegria que você sabe que vai ter do outro lado. Sabe por que tantos cristãos não são felizes? Porque não querem fazer isso. E talvez não tenham sido ensinados a fazê-lo. Eu disse ontem, não vamos comer sobremesa neste fim de semana. E não estou falando de comer um biscoito, eu estou falando da sobremesa da palavra. Vamos comer carne. Paulo disse que não podemos dar carne aos bebês. A verdade liberta você. O Espírito Santo nos é dado e ele é o Espírito da verdade. E nos ministra a verdade. Deixe-me lembrá-lo novamente. Peça a Deus para te mostrar a verdade sobre si, não sobre outra pessoa, sobre si. A palavra de Deus é a verdade. Qualquer coisa que não concorde com ela está errado. Argumentar. Desista dos argumentos. Pare de tentar entender tudo na sua vida. Medite na palavra, não medite em todos os seus problemas. Romanos 8,6 diz, a mente da carne é sentido e razão sem o Espírito Santo. Isso não é pensar com a mente de Cristo a propósito, sabe? 2 Coríntios 2,16 diz, vós tendes a mente de Cristo. Isso traz a morte. A mente da carne traz morte, não é o tipo de morte onde você não respira, mas todas as misérias que surgem do pecado. Mas seja um praticante da palavra, obedeça a sua mensagem. E não apenas um ouvinte, não invente desculpas para as coisas erradas que você faz. Adão e Eva pecaram e, culparam todo mundo. Adão culpou até a Deus, ele disse, foi a mulher que você me deu. E Eva culpou o diabo, foi esse diabo, ele me tentou. Sabe, quando Deus os visitou, os 3 tiveram problemas. Muitas pessoas inventaram desculpas para não servir a Deus. Uma das minhas histórias favoritas na Bíblia, sinto muito se você já me ouviu falar sobre isso, mas vai ter que aturar de novo, é João 5. Havia um homem paralítico que ficava deitado à beira do tanque de Betesda por 38 anos à espera de um milagre.
Há quanto tempo você espera por um milagre? Havia esse tanque, uma vez por ano o anjo passava e agitava a água, e quem entrasse na água primeiro ficava totalmente curado. Ele estava lá já há 38 anos. E quando Jesus viu aquele homem, nosso maravilhoso, compassivo, amoroso Jesus, quando viu o homem, ele disse: há quanto tempo você está nesta condição? E o homem disse: 38 anos. Jesus sabia há quanto tempo ele estava naquela condição, mas ele disse isso para acordar aquele homem. Há quanto tempo você está ao redor desta mesma montanha? Bem, é hora de passar por cima disso e seguir em frente. E sabe o que Jesus disse ao homem? Eu amo isso. Você realmente quer ficar bem? Eu pergunto para você hoje, você realmente quer ter seu coração partido curado? Você realmente quer parar de ter medo de tudo? Você realmente quer ser usado por Deus?